preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Vai começar, preste atenção, Deus quer falar com você. Bereana Kids Vem, vamos louvar o Senhor. Bom dia, crianças! Que bom estarmos aqui juntos mais uma manhã para louvarmos o nome do Senhor. Eu sou a tia Aninha e esse é o tio Mateus. E hoje nós vamos começar cantando uma música que fala sobre alguém, sobre um homem que teve um encontro com o Senhor e teve sua vida transformada. Então, se você conhece, canta com a gente! Vamos lá! Havia um homenzinho torto, Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, um dia um homenzinho torto. A Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Pessoal, agora é hora da história. Bom dia! Estamos aqui com mais um quadro do Bereana Kids TV e hoje a gente vai falar da história de Ruth, que é uma personagem lá do Antigo Testamento. E ela acontece em dois lugares, em Belém e em Moabe. Lá em Belém era um lugar que os hebreus moravam e os hebreus eram aqueles que acreditavam em Deus. E lá em Belém tinha um casal, Noemi e Elimeleque. E esse casal moravam por lá e tinham algumas terras, mas lá estava com um período de seca muito forte, então eles não tinham mais o que comer, o que plantar, tudo que eles plantavam morria. Então eles decidiram ir para Moabe, que era uma terra onde tinham pessoas que não acreditavam em Deus, não conheciam a Deus. Mas lá tinha muita fartura, tinham muitas terras, muita comida, muito trigo, e eles foram para lá e viveram por muito tempo. E lá em Moabe foi onde eles tiveram seus dois filhos, Malom e Quilom. E por muito tempo eles ficaram com essa fartura, com uma vida muito boa e tudo prosperava. Até que um dia, Elimeleque faleceu, o esposo de Noemi.
E Noemi ficou muito triste, mas ela tinha confiança em Deus de que tudo ia dar certo. E pouco tempo depois, seus filhos trouxeram muita alegria para ela, porque eles se casaram, um com Ruth e o outro com Orfa. E Noemi ficou muito feliz. E o tempo se passou e tudo prosperava, só que alguns anos depois, alguma coisa muito triste aconteceu. Seus filhos adoeceram e também faleceram. E Noemi ficou muito triste, não sabia o que fazer, porque seu esposo tinha falecido e seus filhos também. Mas ela ainda tinha Ruth e Orfa. E ela ficou pensando, e ela muito triste, sem saber o que ela ia dar para as suas noras. Elas não tinham mais comida, não tinham mais terras, não tinham mais esposo e nem tinham filhos para que elas pudessem casar. Então ela falou com as suas noras para que elas voltassem para a casa dos seus pais, porque ela não podia mais ofertar nada. E Orfa obedeceu a Noemi e voltou para a casa do seu pai e da sua mãe. Mas Ruth não. Ruth disse: eu quero continuar com você, eu quero cuidar de você. E Noemi não podia mais fazer nada, aceitou o carinho de Ruth. E Noemi queria voltar para Belém, porque lá em Moabe, por mais que tivesse a fartura, ela não conhecia mais ninguém, não tinha mais o que fazer naquela cidade. E ela queria voltar para Belém, onde ela era conhecida, onde ela sabia as coisas. Então ela decidiu voltar com Ruth. Belém não era mais aquela Belém de antes. Lá tinha mais fartura, tinha trigo e estava na época de colheita. Então fazia mais sentido voltar. Então Belém estava assim, ó, prosperando, com muito trigo, muitos campos, e elas voltaram para lá. Só que quando elas chegaram, Noemi se deu conta de que ela não tinha mais terra em Belém. Então elas não tinham aonde plantar. E elas passaram por muita fome de novo, ela e Ruth. E Noemi ficou muito triste, não sabia o que fazer, e ela ficou frustrada com Deus, porque ela não entendia o que estava acontecendo na vida dela, por que ele estava fazendo aquilo com ela. E ela culpava Deus por aquilo. Mas Ruth, que já sabia dos ensinamentos de Noemi, disse: vamos confiar nele, ele já fez muitas coisas boas por a gente, então a gente tem que acreditar e ter fé de que as coisas vão melhorar. E aí Ruth se lembrou que nas plantações, nas fazendas, os escravos, quando colhiam o trigo, eles não podiam pegar o trigo que caía no chão. Aquele trigo, aquelas espigas que caíam no chão, eram destinadas aos pobres, aqueles que não tinham o que comer, que era o caso delas, elas não tinham como comer. Então, no outro dia, ela foi até a fazenda de um homem chamado Boaz. E Boaz era muito rico, ele tinha muito dinheiro, tinha muitas terras, muito alimento. E ela foi até lá com sua cesta, que ó, estava vazia. Ela foi e começou a colher aquelas espigas que estavam no chão. Pouco tempo depois, aquela cesta que estava vazia estava cheia de trigo. E ela voltou para casa e Noemi ficou muito feliz, porque elas puderam se alimentar, fazer pães, tudo aquilo que elas precisavam para ficar bem. Só que aí, no outro dia, Ruth foi novamente na fazenda de Boaz. E Boaz percebeu que Ruth estava lá e perguntou a alguns dos seus empregados quem era ela, o que é que ela estava fazendo ali e por que ela estava passando por aquilo. E aí um dos seus empregados contou tudo a Boaz, disse o que é que elas passavam, contou toda a história e disse o quão ela era boa com a sua sogra. E aí Boaz percebeu que Ruth era uma pessoa muito boa e começou a se aproximar dela. Disse que ela podia pegar quanto trigo ela quisesse, bebesse de todas as águas que tivessem, podia levar para casa o que ela precisasse. E a convidou para almoçar com ele. E desde então, ela e Boaz se aproximaram muito. E a sua sogra, vendo tudo isso, disse a Ruth para que ela se aproximasse cada vez mais de Boaz, porque alguma coisa boa ia sair daquilo. E Deus abençoou a vida delas duas. Boaz se apaixonou por Ruth e ele e Ruth se casaram. Então, Ruth e Boaz ficaram muito felizes. E Noemi também, porque Ruth não deixou Noemi desamparada em nenhum momento. Noemi não ficou sozinha, não passou por fome, nada, porque Ruth e Boaz deram tudo para ela. E essa é a historinha
que tem um final feliz. E o que é que ela mostra pra gente? Ela mostra que a gente tem que ter fé, que nos momentos difíceis a gente precisa acreditar em Deus, que na nossa vida várias coisas podem acontecer, como aconteceu com elas. Elas passaram fome, ficaram sem ter lugar para dormir, sem ter o que comer, perderam pessoas amadas delas. Então a gente tem que, nesses momentos, acreditar que Deus vai fazer o melhor por a gente, porque Ele nos ama, porque Ele cuida da gente e Ele vai dar o melhor por nós. Então agora a gente vai orar, fechar os olhinhos e agradecer por isso, porque Ele cuida da gente e porque a gente tem a oportunidade de falar com Ele, orar para Ele e pedir todas essas coisas na nossa vida. Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada por essas crianças. Abençoa, Paizinho, esse ensino para elas, que elas entendam, Pai, que o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege, que o Senhor cuida da gente. Faz com que elas se aproximem de você, Pai, para que quando elas estiverem tristes, Senhor, elas possam recorrer a você, Paizinho, que é o mestre dos mestres. Abençoa a semana deles, o domingo deles, Pai, em nome de Jesus, amém. E eu não podia esquecer, compartilhem com os amigos essa historinha, aqueles que não puderam assistir, aqueles que não têm a oportunidade de ter esse domingo com a gente. Compartilhe esse vídeo com eles, curte também, siga no nosso canal para que vocês todo domingo possam receber essa mensagem. Até domingo. Tchau! Quero começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer.